Olá, como utilizar adequadamente uma viga de transição? É uma coisa que me parece regularmente em consultoria e também em grupos do Facebook, engenheiro falando: eu estou com um vão muito grande, eu vou colocar um pilar nascendo em viga para reduzir o vão. Se você algum dia pensou isso, você não está usando uma viga de transição adequadamente. Uma viga de transição não serve para isso, ok? E a questão é, para que uma viga serve e por que eu falo que não serve para isso? A questão aqui é simples. Eu modelei aqui, ó. Vou mostrar primeiro isso aqui, ó. Esses dois pórticos aqui, ó. Esses dois pórticos aqui, ó. Que esse aqui é sem um pilar nascendo em viga e esse aqui eu coloquei um pilar bem no meio nascendo uma viga. Que é uma concepção que muitas vezes eu vejo e é realmente questão que o engenheiro fala: coloquei um pilar lá e só piorou a estrutura, ok? A questão aqui é o seguinte: eu modelei aqui, ó, duas vigas, ok? Tá com alguns erros lá, mas sim tá, porque realmente essa viga não tem inércia suficiente porque é um vão muito grande, mas a questão aqui é o seguinte: vamos verificar como que vai ficar essa viga aqui, tá? Essa viga aqui, ó, como que ela está em relação aos momentos, por exemplo? Essa viga tem um momento fator máximo de 17 positivo e 8.6 negativo, 8.61 negativo. Essa aqui do lado foi para 14.36 e 7.8, ok? Então, ela tem um pouquinho menos de positivo, mas um pouquinho menos negativo, uma diferença pequena. Agora, então quer dizer que essa viga ajudou, mas a questão é que eu estou olhando o andar onde o pilar nasce, ok? Tá? Vamos olhar o andar de cima. Andar de cima, mesmo princípio, o que eu tenho aqui, ó? 11.58 positivo, 5.6 negativo, aqui foi para 15 positivo e 6 negativo. Então o que aconteceu? Que basicamente nesse projeto aqui, e é uma coisa que acontece regularmente, é que o pilar está funcionando de tirante, ok? Porque ele está tracionado, ok? Ele tem flexão pesada? Não, tá? Se fosse flexão pesada, seria montante de Vrendel, não é o caso, que é um pilar realmente tracionado, ele está com menos 2 toneladas, ok? Questão aqui é: esse pilar nascendo em viga serviu para alguma coisa? Não. Por quê? Porque as vigas continuam com momentos pesados. Tá? Se for olhar essa viga, por exemplo, ela vai ter uma flecha pesada e essa viga aqui do lado também vai ter uma flecha similar. Okay? Ela vai ter momentos similares, ela vai ter deformação similar. Não é para isso que a gente tem que usar uma viga de transição. Okay? Por quê? Qual é a regra básica que tu vai usar para viga de transição? A regra base é o seguinte: que um pilar nascendo em viga é que ele tem que estar substituindo um outro pilar, ok? E ele tem que estar reduzindo drasticamente o vão lá de cima, isso aqui não tem respeitado, mas o problema é apoiado em um vão não gigante embaixo, ok? Ou seja, se eu tenho uma viga com vão de, nesse caso aqui, 9 metros embaixo, tem uma viga com 9 metros em cima, eu estou fazendo 9 metros contra 9 metros, continuo com 9 metros. Okay? Eu estou tirando o momento do fator de uma viga que tem um voo de 9 metros para colocar em outra viga que tem voo de 9 metros. Okay? Mas ela fica com 4,5 metros. Se o pilar está apoiado em viga, tem que ser uma viga incrivelmente robusta para funcionar. E aqui está a segunda regra. Se você teimar em fazer isso com uma viga de transição, você tem que dimensionar ela para a carga que você estima para ter uma deformação pequena. Okay? E daí a questão é: você vai pegar uma estimativa da área de influência e calcular realmente uma viga gigante. Tá? Nesse caso, por exemplo, eu tenho aqui, só pegar as medidas, mas eu tenho 4 metros mais 3,5, vai dar uma média de 7,5, ok? 7,5 multiplicado por uma largura aqui de 9 metros, ok? Então uma largura aqui, ó, de 9 metros. Isso aqui vai me dar 67,5 metros quadrados. Se eu estimar que tem em torno de 700 kg por metro quadrado e o pilar central vai puxar em torno de 5/8 da carga dos dois eixos, eu estou falando que esse pilar central tem que ser, essa viga central tem que ser dimensionada para uma carga axial de 18 toneladas, bem no meio dela. Eu tenho que calcular a flecha baseada nisso. Tem que calcular a flexão? Não, tem que calcular a flecha baseada nisso. Tá? Se for pegar, por exemplo, o Struct X aqui, para verificar qual que seria a inércia de uma viga dessas, a gente vai ver que realmente é uma maluquice tentar fazer uma viga assim. Okay? Então, uma viga pontual com 18,4 toneladas. O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, vamos fazer a fórmula invertida então. Tá? Essa fórmula dá a deformação máxima, PL ao cubo, até copiar ela aqui, ó. Se eu consigo copiar, vou copiar ela aqui e jogar no Paint maior ela, tá? Mas a fórmula base é essa aqui, tá? Calculador do lado então. A flecha vai ser igual a PL ao cubo, ok? Sobre 48 aí, tá? Então a questão é, eu posso inverter para encontrar a inércia. Eu jogo a flecha para baixo e volto com a inércia, tá? Estou falando de um voo de 9 metros, primeira coisa, voo 900 centímetros. Quem sabe, descontar o pilar 870 centímetros ao cubo, dividido por 48.
dividido pelo módulo da cidade do concreto, que é em torno de 250 toneladas-força por centímetro quadrado. Tá, mas tem a classificação, tudo mais, tem a fissuração. Sim, tá, mas isso aqui é uma flecha base. Tá? E dividido pela minha flecha limite. Flecha limite, no caso, eu vou 9 metros. Se tiver qualquer contato com a alvenaria, vai ser, no máximo, 10 milímetros, vai ser 1 centímetro. Dividido por 1, vai me dar a inércia que eu preciso. Vai dar 1 milhão. Ok? Se eu for fazer uma viga, sei lá, de 30 de largura, que é uma viga bem considerável, e eu vou elevar isso aqui na levar isso aqui não, primeiro eu vou multiplicar por 12, né? Porque inércia é base de altura cubo sobre 12, por uma viga, e levar isso aqui na 1/3. Isso aqui seria o quê? Seria uma viga de 30 por 75, pelo menos. Ok? Só que aqui tem uma questão. Isso aqui, se eu estivesse falando de flecha elástica, mas o concreto ele tende a ter fluência, tende a ter fissuração, isso aqui pode tranquilamente triplicar a flecha. Claro, como é a inércia da altura ao cubo, eu vou multiplicar por 3 dá 1/3. Ok? Então, se eu quiser fazer uma viga de transição de 9 metros, uma viga de 30 por 107 seria uma viga básica de pensar. Okay? Essa viga 14 por 80 não serve para porcaria nenhuma. Desculpa. Essa viga 14 por 80 não serve para porcaria nenhuma aqui. Entendido? Agora, qual é a função onde você pode utilizar uma viga de transição, um pilar na viga, numa obra complexa, realmente que você consegue reduzir drasticamente os vãos? Quando um pilar substitui outro. Okay? Nesse caso é muito eficiente. Por quê? Porque aqui nesse modelo tem uma viga de 80 centímetros com a obra falhando. Aqui tem outro modelo com a viga de 80 centímetros com a obra falhando. Okay? E 80 centímetros é muito mais que os arquitetos liberam na maioria das vezes. E ainda assim está falhando, então não adiantou nem essa viga com 80 de altura. A maneira eficaz de fazer isso é o seguinte aqui. Ó, tá? Aqui eu tenho um outro modelo, certo? Todas as vigas 14 por 40, todas as vigas passando. Aqui é a cobertura. Ok? A questão aqui, ó, como que está essa viga que passa pelo pilar? Porque aqui é a prova que não funciona. Ó. Eu não estou com negativo aqui, ó, significa que a viga lá de baixo, a viga de transição, tem inércia. Para ter inércia, tem que ter no mínimo um momento do trator zerado e, se possível, negativo. Para a viga estar apoiando o pilar tem inércia. Aqui, ó, negativo, positivo, negativo. É o que eu espero. Ok? Como que isso aqui está funcionando? Isso aqui está funcionando dessa maneira aqui, ó. Isso é uma maneira que funciona. Claro, ainda vai ter uma viga pesada, mas é uma maneira que funciona. Onde no andar de baixo tem um pilar, ok? Esse pilar eu não consigo subir até a cobertura, então eu coloquei um outro pilar o mais próximo dele possível e liguei com uma viga direta. Eu tenho uma viga de transição apoiada em pilares. Uma viga de transição tem que estar apoiada em pilares, senão é maluquice maior ainda. Já viga sobre viga, para piorar mais ainda, o mais próximo de um pilar possível, ok? Daí o que acontece aqui? O que acontece é que eu vou ter uma viga, ok? Até larguei um pouquinho aqui para ter a taxa, caber todo o aço, tá? Mas uma viga de 40 de altura, sem problemas de flash, sem problemas de formação pesada, sem problemas na laje, sem problemas de nada, tá? E ela, o que a viga vai fazer? Basicamente o que ela vai fazer? Ela vai pegar a força cortante que eu tenho do pilar, ok? Só pegar aqui a cortante, tá? Mas ela vai pegar essa cortante do pilar aqui, ó, que vai pegar então aqui em torno, sei lá, de uma cobertura aqui, dá tranquilamente aqui 10 toneladas de cortante, tá? E ela vai mandar para outro pilar, ok? E essa que é a função dela. Como que ela vai se comportar daí? Basicamente, ela vai ter um negativo pesado ali, ó, vai ter um armador pesado negativo, vai ter um armador pesada embaixo do pilar, vai ter um reforço dos estribos, um estribo aqui nesse caso vai variar, claro, mas tipo estribo duplo de 5/12, armador de ferro 16, é normal acontecer, tá? Mas eu consigo fazer com a viga de 40 tranquilamente, ok? Vamos demonstrar um momento também, com certeza vai ter um momento fator elevado aqui, ó, tipo 7 na força metro negativo, desde dar quase 6 na força positivo, acontece, tá? Mas a questão é, dessa maneira aqui, eu não tenho vão gigante, ok? E é isso que você tem que pensar quando fizer uma viga de transição, que é, ok, um pilar vai nascer numa viga, quantos centímetros esse pilar, a carga do pilar tem que andar até chegar dentro do pilar, ok? Não é quantos metros, ele está nascendo a 4 metros do pilar, vai quebrar a tua viga, ok? Nem adianta. Se ele está nascendo a 50 centímetros, 80 centímetros, beleza. Então, quando ele começa a falar que a medida está em metros, ele está 3 metros, está 4 metros, está chegando no pilar, é um braço de alavanca gigante, ok? Se é um pilar que suporta uma cobertura, se ele está apoiado numa viga adequada, ele vai ter que ter pelo menos umas 10 toneladas, tá? Se é 3 metros, são 30 toneladas força metro. Okay? Se é 30 na força metro, se a viga tem 1,20 m de altura, é armada tipo com 2 ferros de 25. Okay? Tá? E é uma viga de 80, é 3 ferros de 25. Okay? Então, ou 3 de 20, se for colocar ferro de 16, vai ser tipo, sei lá, 16 para 25, ele vai dar 2,5 vezes, dá tipo 8 ferros de 16. Okay? Tá? Então, uma taxa de aço bem pesada para compensar. Dessa maneira que eu demonstrei, funciona tranquilamente. Eu tenho uma viga que eu tenho que gastar
as barras 16. Ok, tá, vou comprar duas barras 16 e eu faço reforço aqui tranquilamente, ainda só um pedaço. Ok? Essa aqui é uma viga que não está com a taxa de aço gigante. E até dá para, no caso, largar um pouquinho essa viga e colocar mais aço de 12.5, desde que eu, claro, não faço maluquice segunda camada, tá tranquilo aqui e dá para não usar nenhum aço de 16 aqui. Tá? Agora, se eu for tentar fazer viga sobre viga, não dá pra fazer, ou viga sobre viga, ou uma viga de transição, e eu não quiser fazer uma viga com inércia adequada para a carga que ela tem, vai dar uma viga entupida de erro. Ok? Tá? Eu posso entupir mais essa primeira camada? Até posso. Eu posso aumentar a largura um pouco? Até posso. Mas para funcionar, igual a gente calculou, pelo menos aí, no caso do fundo de 9 metros, é 30% dessa. Ok? E eu estou falando do quê? Eu estou falando de uma viga para suportar só uma cobertura. Se eu tenho 2 andares, se tem uma laje mais pesada, se tem alguma coisa do tipo, é mais. Ok? E a gente tem que entender, viga de transição, ou ela é monstra, ou é um vão muito pequeno para carga. Ok? Nesse caso, um vão de 1 metro, não precisa fazer uma viga monstra. Aqui que é 4,5 metros de texto cantular, tem que ser uma viga monstra aqui. Ok? E claro, posso ter demonstrar aqui, ó, mas quanto que eu teria que ter da viga? Ter demonstrar aquela viga que eu falei, né? Uma viga de 30% de 10, por exemplo, tá? Se eu fizesse essa viga aqui de 30% de 10, ok? Aí sim, beleza, tá? Ok, com uma viga de 30% de 10, aí eu não teria o mesmo nível de problema. Por quê? Porque uma viga de 30% de 10, agora sim ela tem uma inércia adequada para pelo menos gerar o negativo lá em cima. Vou demonstrar agora, claro, dentro da questão. Gilberto, eu não posso fazer com 110, tá? Dentro da questão, que se você dobrar a largura para 60, você pode dividir isso aqui por 2 elevado na 1/3, né? Porque inércia é base do altura ao cubo, para uma seção retangular, a gente ensina uma viga tipo de 60 para 85, ok? Quanto mais larga, mais monstro tem que ter essa viga, tá? De agora sim, com uma viga bruta para burro, beleza, tá? Tem um errinho aqui ainda, mas a questão é, agora essa viga de cima ainda nem está gerando negativo, está com positivo ainda pesado, tá? Mas está com positivo bem menor, ok? Daí, claro, entra a questão que dessa viga aqui, se eu realmente fizer ela por uma altura de 40 de altura aqui, porque é um vão de 4 metros, 4 metros e meio, aí sim ela vai gerar negativo, ela vai gerar positivo e negativo. Ok? Aí sim a viga lá de baixo, ela vai apoiar no pilar no meio e não vai gerar negativos pesados. Só que para isso funcionar, eu tenho que entender que eu estou, no caso de uma viga de transição bem no meio do vão, eu só estou pegando emprestado de um andar para o outro. Ok? Eu estou pegando, tirando carga de um vão de 9 metros para colocar em outro. Ok? Imagina que você está endividado. Tá? Você gasta 5 mil por mês e ganha 3. Como que você soluciona isso? Você tem que achar uma maneira de ganhar 5 e não achar uma maneira de pegar 2 mil emprestado para pagar mês que vem, porque mês que vem você não tem. Ok? Agora sim, ó, com uma viga de 14 por 40, ok? O que aconteceu? Agora ela vai gerar negativo. Por quê? Porque agora ela não tem inércia adequada, mas a viga de baixo para vencer, ela tem que ter uma inércia gigante e todo o momento fator vai para ela. Tá? Era 20 km por viga, agora tem 40 nessa. E é o que eu espero, porque todo o momento fator tem que vir para cá. O que está vencendo voando 9 metros é só essa viga. Então ela tem que ter inércia suficiente, momento suficiente para suportar tudo. Okay? Ela está com uma flecha um pouco acima do limite, tá? Se tiver alvenaria, está um pouco acima do limite, mas está 10,35, tá? Só o peso aqui está um pouquinho a coisa a mais. Isso aqui é uma questão realmente que se eu aumentar um pouquinho a taxa de aço aqui, colocar, sei lá, 4 barras 16 aqui, não tem 2, e tirar essa barra aqui base, eu poderia resolver a flecha. Ok? Daí, nesse caso sim, tá? Ó, resolveu, pronto. Mas a questão é que viga de transição é para essa função quando você quer uma viga sem um custo absurdo, ok? E essa função de colocar um pilar no meio, só se você fizer uma monstra de uma bruta, de uma gigante, de uma viga com inércia suficiente para vencer o vão dos 2 andares, 3 andares juntos, inércia de um. Se ela suporta 4 andares, é uma viga com inércia para 4 andares, ok? Senão não funciona, beleza? Além disso, ela vai ter peso próprio maior, então coloca um pouco mais de inércia para compensar o aumento de peso dela. E se você quiser resolver na largura, mais largura ainda para compensar na largura o que inércia que ela precisa, beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.